Queridos, como já foi dito e os irmãos já sabem, estamos trabalhando um tema anual. Jesus incomparável. E neste mês de abril, o tema é Jesus nosso de cada dia. E especificamente, nesta noite, o tema é Jesus nosso de cada dia no propósito espiritual. Há um propósito espiritual para a sua vida, meu irmão. Amém? Um propósito específico da parte de Deus para a sua vida. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 5. Tanto você que está na sua casa, quanto você que está aqui. João, capítulo 5, nós vamos ler dos versos de 1 a 9. E tanto de forma online como aqui, aparecerá o texto bíblico na sua tela, para que você possa acompanhar também. Tanto na sua Bíblia, que você está abrindo neste momento, quanto aqui na tela também você pode acompanhar o texto da palavra de Deus. Do Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Eu coloquei aí entre colchetes, talvez na sua Bíblia, esse próximo trecho, o finalzinho do 3 até o final do 4, e mais para frente eu explico porque ele está aí com cor diferente entre colchetes. Esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Fecha os colchetes. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Jesus é incomparável e jamais desistiu de nós. Lembre-se sempre disso. Eu queria ler um texto aos irmãos que diz assim: Jesus foi um camponês de um lugar atrasado qualquer. Nunca escreveu um livro. Nunca teve uma posição importante. Nunca se afastou mais de 300 quilômetros de sua cidade natal. Os amigos o abandonaram. Um o traiu. Aqueles a quem ajudou se esqueceram dele. Mas, depois de sua morte, não puderam resistir-lhe. O que provocou a mudança? A resposta é:
sua morte e ressurreição. Pois quando ele morreu, o mesmo aconteceu com o pecado que você tem em sua vida. Quando ele ressuscitou, o mesmo aconteceu com a sua esperança. Pois quando ele ressuscitou, a sepultura onde você será enterrado deixou de ser uma residência definitiva para transformar-se numa habitação temporária. A razão de ter feito isso, a razão de Jesus ter feito isso, a face que você vê quando olha para o espelho. Você. Ele não desiste de você. E ele quer tornar os seus ordinários dias em dias extraordinários. Porque Jesus é extraordinário. Jesus continua sendo extraordinário todos os dias. Jesus continua sendo extraordinário hoje. E olha que tentaram acabar com os dias dele, com o extraordinário dele, para que o extraordinário não chegasse até você. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Tentaram acabar com o extraordinário Jesus. Vejam só. A crença do famoso filósofo francês Voltaire. Ele dizia assim, que a Bíblia e o cristianismo acabariam em 100 anos. Ele morreu em 1778. E o extraordinário Jesus continua sendo extraordinário. Houve um pronunciamento de Friedrich Nietzsche em 1882, dizendo o seguinte: Deus está morto. Mas o extraordinário Jesus continua vivo. E ele já se foi. Um dicionário comunista definiu a Bíblia assim, dizendo que é uma coleção de lendas fantásticas sem nenhum apoio científico. O comunismo está desaparecendo a cada dia. Sábado agora o pastor falou da União Soviética, por exemplo. Cadê ela? O Jesus extraordinário continua fazendo da mesma maneira como fez com o paralítico, ele continua fazendo hoje. Deus tem o propósito e Jesus continua curando, libertando e salvando as pessoas hoje. E isso é extraordinário. É extraordinário. Por isso que eu queria pensar com vocês que com Jesus o ordinário se torna extraordinário. Com Jesus o ordinário se torna extraordinário. Eu queria pensar primeiramente no significado de ordinário. Diz o pastor Irlande de Azevedo que toda pregação nós temos que definir os termos. Então nós vamos definir o termo ordinário. Segundo o dicionário, é um adjetivo, e eu gosto da primeira definição que ele traz. Ordinário, o dicionário diz que é conforme ao costume. Conforme aquilo que estamos acostumados. Mas também a ordem normal, ao comum. Aquilo que se repete regularmente é ordinário. Ou que se faz presente a todo instante. Que está em conformidade com o habitual, com o seu hábito comum, normal.
que se repete também com regularidade, que tende a acontecer com frequência, costumeiro, corriqueiro, tudo isso é ordinário. A etimologia da palavra ordinário vem do latim ordinarius, que significa em conformidade com a regra, ou determinado pelo uso. Algumas palavras que são sinônimos, que têm o mesmo sentido de ordinário. Frequente, inferior, mesquinho, banal, comum, corriqueiro, trivial, vulgar, indecente, obsceno, baixo, insignificante, normal, habitual, usual, corrente, rotineiro, costumeiro. Algumas palavras que são contrárias ao ordinário, antônimos: educado, bom, decente, incomum, anormal, especial, extraordinário, excepcional, inabitual, insólito, inusitado, invulgar, inusual, raro, original. E eu queria pensar algumas coisas sobre o ordinário. E antes de entrarmos propriamente no texto bíblico, eu queria dar um exemplo também para aguçar a nossa mente sobre um camarada que eu gosto de ouvir, Mário Sérgio Cortella, em uma das suas palestras, e essa palestra chama, o título já é bem sugestivo, ele diz assim: tenho medo do mesmo. O título dessa palestra dele é Tenho Medo do Mesmo. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz sobre a mesma praça, o mesmo jardim, as mesmas flores. Sabe aquela coisa? O mesmo caminho sempre, as mesmas coisas. E ele costuma dizer, e ele diz assim: cuidado com o mesmo. Ele diz: eu tenho medo do mesmo, cuidado. Principalmente você que diz assim: eu faço isso há 30 anos do mesmo jeito e não vou mudar. Tem gente que pensa assim e fala assim, né? Eu faço isso há 30 anos. E aí ele cita uma história que eu acho fantástica, eu queria introduzir com essa história. Ele conta a história de uma senhora que pegou um táxi num hotel de São Paulo, em Santana, na Zona Norte, em direção ao aeroporto de Congonhas. No meio do caminho, ela percebe que o taxista está muito quieto. E ela normalmente sabe que os taxistas em São Paulo são muito falantes. Então ela pensou assim: acho que eu não fui muito simpática ao entrar no táxi. Devo ter dado uma má impressão, eu vou falar com ele. Então ela vai e toca nas costas do motorista e diz: moço. Quando ela toca, o motorista pisa no freio bruscamente e sobe na calçada, e ofegante, e com medo, assustado. E a moça também assustada, a senhora diz: me perdoa, eu não queria te assustar. Eu que peço perdão, mas sabe o que é, moça? Hoje é meu primeiro dia aqui como motorista de táxi. E a senhora é a minha primeira passageira. A moça: e o que o senhor fazia antes? Ele disse: eu fui motorista da funerária por 30 anos. Imagina a cena, irmãos. Primeiro dia a moça toca nas costas do homem, o homem quase morre do coração. E aí ele diz, usando essa história: cuidado. Pode ser o passado te assombrando. Então eu acrescento, usando essa historinha, pode ser que você esteja há 38 anos, esperando o extraordinário acontecer na sua vida. Quem não quer o extraordinário em nossas vidas? Quem não quer a novidade na nossa vida? Quem não quer? Mas talvez você está esperando do mesmo jeito, no mesmo local, esperando às vezes de pessoas, enquanto a pessoa extraordinária está do seu ladinho, querendo transformar o seu ordinário
em extraordinário. E eu queria pensar com vocês nessa história deste homem que estava ali 38 anos esperando acontecer alguma coisa, esperando do mesmo jeitinho, esperando no mesmo local, fazendo as mesmas coisas que talvez eu e você faz há quantos anos? Essa história é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficiente. Ela pode trazer uma novidade extraordinária para a minha vida nessa noite, para a sua vida nessa noite, para a sua vida que está em casa nessa noite. Mas também pode não acontecer nada, porque você vai continuar vindo no mesmo local, do mesmo jeito, esperando nas mesmas pessoas e vivendo do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus, eu creio que há de mudar as nossas vidas. Olha só este homem. Primeira característica que eu noto nesse homem, que ele está esperando de um lugar ordinário, um lugar normal, um lugar comum. E olha só, irmãos, cuidado com essa palavra ordinário, porque ela pode ser, os advogados de plantão aqui podem uma assembleia ordinária. É uma assembleia comum, uma assembleia extraordinária, é uma assembleia especial, com assunto especial. Um local ordinário é um lugar normal, um lugar comum. O lugar especial, nós vamos saber que um lugar especial acontece coisas extraordinárias quando alguém extraordinário está no local. Mas tem muitas pessoas como este homem, que ficou 38 anos esperando a cura de um movimento, de um lugar comum, um lugar ordinário. Tem muita relação comigo e com você. Pode ver na sua evangelização. A sua percepção evangelística é, querido, vai lá na igreja que Deus vai trabalhar na sua vida. Talvez você esteja pensando assim, vai naquele local, que naquele local Jesus está ali. Mas por que você não fala que Jesus está naquele lugar também? Onde você está falando com ela? Mas porque você atribuiu a um local muito parecido com esse homem, que estava deitado, juntamente com centenas de outros, deitado, esperando acontecer um movimento. Um lugar ordinário. Eu queria pensar neste lugar ordinário, que a sua Bíblia aí no versículo 3 e 4 apresenta. Primeiro eu queria que você pensasse nesse local. É um tanque chamado de tanque de Betesda. Betesda significa local de misericórdia. Local de misericórdia. Mas quando ele foi criado ordinariamente, ele foi feito uma piscina com duas piscinas, uma conjugada na outra, com uma divisão ao meio, onde tinha 5 entradas. Este lugar, dizem os arqueólogos bíblicos, que ele foi criado não para ser uma casa de misericórdia. Jerusalém é um local onde as pessoas vinham de longe, principalmente os judeus, de vários lugares. O historiador Flávio Joséfo diz que vinham milhares e milhares de pessoas, principalmente na Páscoa. E este lugar foi construído, segundo a arqueologia bíblica, para que, o texto bíblico vai dizer que era perto da porta das ovelhas. Existe a possibilidade desse lugar ter sido criado, construído, com a finalidade de que os judeus viessem com os seus sacrifícios, seus animais para sacrificar em Jerusalém, e antes de entrar na porta das ovelhas, passava por essa piscina e limpava os animais, para que eles fossem sacrificados limpos. Mas em algum momento este lugar se tornou o tanque de Betesda, onde as pessoas chegavam ao local, um local que talvez comum, de 4 paredes, de forro, de piso,
um lugar normal, mas que por algum motivo foi atribuído que naquele lugar as coisas acontecem. E ali estão pessoas esperando. Então eu queria pensar nas possibilidades de este lugar ser o lugar curador, o lugar do milagre. Às vezes nós estamos procurando o milagre a todo custo, de qualquer maneira. Hoje pela manhã nós estávamos estudando na EBD sobre aquele tão conhecido milagre de João capítulo 2, 3 capítulos antes desse milagre. Que todos nós atribuímos que a água foi transformada em vinho. E nós ficamos presos ao milagre do vinho, porque foi um vinho maravilhoso. O texto diz que foi o melhor vinho. Só que esse vinho acabou também. Os teólogos não usam nem milagre no Evangelho de João, eles usam sinais. O sinal é superior ao milagre. Se você prestar atenção no propósito espiritual que tem para a sua vida, ele é maior do que a própria cura, o próprio milagre que possa acontecer na sua vida. E isso é extraordinário. Enquanto você está esperando um milagre, você enxergar Jesus extraordinário, e ouvir Jesus, e seguir Jesus, e compreender o que Jesus tem para a sua vida, é muito maior do que ele pode fazer com o milagre da sua vida. Naquele episódio dos 4 homens levando também um paralítico que desce pelo telhado, Jesus, primeiro o que Jesus faz com ele? Cura as pernas dele? Jesus pergunta, o que é melhor? Eu resolver os problemas do seu coração, da sua alma e te dar salvação? Ou que você levante e ande? O que é melhor? Talvez para um paralítico que nem esse, 38 anos, eu quero andar a todo custo. Talvez você que está passando por uma necessidade financeira, uma necessidade de enfermidade, uma necessidade de uma resolução de uma situação que você está vivendo há quanto tempo? Talvez você só está preocupado com isso. Mas o propósito que Deus tem para a sua vida nessa noite é muito maior do que apenas te dar a cura. É transformar você de sair da condição de ficar olhando apenas um local. Apenas ficar ouvindo do Jesus extraordinário, de ouvir falar. Mas de andar com Ele. De ter experiência com Ele. Esse lugar, alguns diziam o seguinte do local. Que, primeira possibilidade, o texto vai dizer aí, o final do 3 e o 4, que eu disse que estava entre colchetes. Por que está entre colchetes? Porque, se você olhar algum comentário, talvez esteja a resposta. Que você sabe que a Bíblia, os originais da Bíblia não têm capítulo e nem versículo. E é possível, que nós não temos mais os originais, que esse trecho de responder por que movimentava as águas, esse trecho é possível, por isso que está entre colchetes, que não está nos melhores manuscritos da Bíblia, que foi inserido por algum copista. Então, quando cantamos Move as águas, Senhor, nós temos que pensar direito. Porque pensa comigo, a primeira possibilidade deste local, que as águas eram movimentadas por um anjo de Deus que vinha e fazia o movimento naquelas águas e assim acontecia a cura. Bom, vamos pensar, queridos. Eu quero que nós pensemos nessa noite. Você que está em casa, eu quero que você pense o seguinte. A Bíblia diz que havia centenas de pessoas num lugar que provavelmente esse lugar foi criado não para ser a casa de misericórdia, mas para ser um lugar onde as ovelhas eram lavadas.
mas as pessoas vinham ali, tinham centenas de pessoas. Então imagine, anjo no grego é angelos, que é mensageiro. Imagine que Deus envia um mensageiro para ir ao tanque de Betesda e naquelas águas das piscinas, ele fazer um movimento de vez em quando, e centenas de pessoas estão esperando isso, mas só uma era curada. Que misericórdia tem nisso? E essas pessoas caíam na piscina. Eu até brinquei de manhã, imagine um cego, que o texto diz que tinha cego. De repente, ele só escutava assim, ploft. Perdi. Porque já caiu alguém antes dele. Imagine esse paralítico. Eu até brinquei de manhã, eles ficavam jogando dominó e faziam amizades. Eu viajo na maionese muitas vezes. Então imagina, 38 anos ali, você fez um monte de amizades. E aí, conversa vai, conversa vem. Sempre deve ter alguém que diz, eu vou te ajudar. Mas o fato é que, deixa eu passar primeiro pelo local. Esse local, a primeira possibilidade é que um anjo do Senhor vinha e fazia um movimento na água e a primeira pessoa que entrasse era curada de qualquer doença. Segunda possibilidade, esse relato já me choca um pouco. Se você ver o comentário de um teólogo chamado Matteo Henry, que é bem conhecido e bem conceituado, ele diz nesse trecho de João 5,4, que poderia ser um anjo do Senhor, porque todos os anjos são de Deus, mesmo os malignos. Deus criou todos os anjos. E poderia ser um anjo maligno ou o próprio Satanás, que fazia o movimento das águas. E aí ele explica que a vontade do diabo é fazer alguns movimentos para que as pessoas ficassem a vida inteira esperando a solução dos seus problemas num lugar. Porque eu acredito que vai acontecer. Porque um dia aconteceu, alguém disse isso. E aí, nessa possibilidade, 2 Coríntios 11:14 diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de admirar, que é uma possibilidade. Vou brincar com os seres humanos. Eu faço um movimento aqui. Aqui na Terra tem vários movimentos assim. Aqui pertinho, em algumas cidades do interior, tem pessoas acreditando que alguns movimentos acontecem de vez em quando, estão lá, peregrinando com fé, esperando esse movimento acontecer em suas vidas. E há anos, há centenas de anos. Terceira possibilidade é de que o movimento das águas acontecia de forma natural. Essas águas eram águas naturais de alguma fonte que enchia a piscina e de vez em quando havia um movimento da água e esse movimento da água tinha propriedades curativas. Dizem que aqui em Minas Gerais tem um lugar que de vez em quando sai uma água de dentro da terra, uma água quente, e as pessoas, quando acontece isso, elas vão lá e se lavam e diz que tem propriedades curativas. Mas eu queria pensar na quarta possibilidade deste lugar ordinário, esse lugar comum. Eu queria pensar de um sistema de crença errado, de uma esperança religiosa, que a esperança da religião é que alguém disse que acontece isso. Quando eu nasci, disseram para mim que eu tinha que crer assim. Aí alguém disse que no lugar, lá naquele lugar, acontece a cura. Então eu vou para lá.
eu estou cego, manco, me ajuda. E foram indo pessoas, porque alguém disse que acontecia. Inclusive, há uma outra possibilidade de que havia até um sistema financeiro de exploração, porque lugares assim se tornam lugares de peregrinação e as pessoas investem financeiramente. Então, esperar na piscina curadora, esperar que vai acontecer naquele lugar, alguém disse, muitas pessoas estavam ali esperando a cura. E um homem, 38 anos, em sua miséria, colocou a sua esperança naquele lugar. Eu fico pensando na primeira semana que ele foi para este lugar. Ele foi com uma expectativa grande. Me falaram que aquele lugar, na hora que a água cair, E aí a primeira semana, imagina como ele estava. A segunda semana, numa expectativa. O primeiro mês, ele estava esperando. Mas eu fico pensando que depois de um ano, talvez ele já começou a ficar normalmente naquele lugar. Ei, psiu, talvez como você. Começou a ficar normalmente, a vir e sentar. Lá eles deitavam. Vim sentar. Venho por um lugar e sento e canto. Eu nem sei mais o que eu canto. Eu nem estou ouvindo mais o que estou cantando. Eu nem estou tendo mais percepções daquilo que estou fazendo naquele lugar. Ou neste lugar. Eu começo a fazer ordinariamente a mesma coisa. Sem perceber que é possível acontecer o extraordinário. Quando nós mudamos o foco, a fé, o olhar, não para o lugar. Quantas vezes saímos de nossas casas no mesmo bate-horário, para o mesmo bate-local. E alguns ainda sentam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sempre. Mas não percebem que as coisas estão acontecendo e os movimentos extraordinários estão acontecendo. E não é por causa do lugar. Porque o lugar pode te aprisionar. O lugar pode te transformar num robô. Você começa a ouvir e não acontece mais nada. E olha que ouvir a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Porque é uma palavra viva, de um Deus vivo. E de um Deus extraordinário que te ama e quer mudar. E mostrar para você o propósito espiritual que Ele tem para a sua vida. Ele não quer mais que você fique deitado, sentado, esperando o movimento do lugar. Você foi chamado para algo maior que isso. Um lugar de esperança? Um lugar extraordinário? Não é um ou o lugar. Não é um ou o movimento. Não é o dia. Sabe aquele negócio que você está esperando o dia? Ah, naquele dia, quando chegar o dia já chegou. Talvez você não percebeu ainda que o dia já chegou. O sol já raiou. E você ainda está esperando. Você acredita que há judeus ainda hoje esperando Jesus vir a este mundo? Eu acredito que tenha. Porque eu sei que tem irmãos ainda que parece que estão esperando que Ele venha trazer a salvação quando já chegou.
Talvez quando ele voltar, talvez nem perceba que ele voltou. A palavra de Deus diz assim, Isaías 40, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. É um renovo que acontece dentro. O propósito espiritual tem um poder transformador de mudar a nossa visão, o nosso olhar, o nosso jeito. De em vez de ficar de cabeça baixa, dizendo, ó céus, ó vida, uma vida de comiseração, em nome da fé. Não espere pelo local, espere pelo extraordinário Jesus. Ele pode mudar o ordinário mesmo depois de 38 anos. Quanto tempo você está esperando, queridos? Quanto tempo você está fazendo do mesmo jeito? E que te trouxe até desânimo já. Você não está nem acreditando mais. Que Ele pode fazer o impossível. Ele é o Deus do impossível. Ó céus, ó vida, disse o homem. 38 anos estou esperando. E depois que eu fiquei jogando dominó com meus amigos, os cegos, os mancos, fiz um monte de amizade, eu fiquei esperando, porque eles me prometeram, sabe? Quando você fica esperando de pessoas ordinárias, pessoas comuns, como eu e você, que não tem poder, mas nós ficamos esperando, nós colocamos as nossa confiança em pessoas ordinárias. E talvez ele confiou em alguém que disse, na próxima vez que tiver um movimento, eu vou te jogar lá. Porque ele disse isso para Jesus. Ele disse, estou esperando que alguém me jogue na piscina. Mas ninguém me joga. Pessoas ordinárias, comuns, que também precisavam da cura, que também estavam ali pelo mesmo motivo. Imagine quando o movimento acontece. Eles esquecem as promessas, meu. Se seu filho estiver precisando, e o filho do outro estiver precisando, eu não vou nem falar de você, eu vou falar do seu filho. Quem que você atende primeiro? Então, salve-se quem puder, era assim que funcionava. E ele já estava frustrado. Ele já estava frustrado com este local, que acontece as coisas, mas ele nunca vê acontecer na vida dele. Ele já estava cansado de pessoas saírem dali dizendo que foram curadas e ele continua ali por tanto tempo. E sabe qual que é o problema? Essa palavra ordinária tem a ver com comum, com frequente, mas também ela foi mudada a conotação dela depois de alguns anos. Inclusive, tome cuidado para dizer, pensando que vai dizer para a pessoa, você é uma ordinária. Dizendo assim, você é uma pessoa comum, toma cuidado. Se disser isso para uma pessoa, você é um ordinário, você está dizendo para a pessoa que ele é um cafajeste. Porque um ordinário mudou também a conotação do ordinário. Se você falar para uma pessoa, você é um ordinário, agora, pensa comigo, existiam pessoas ordinárias mesmo nesse sentido ruim da palavra. Pessoas que são, talvez como eu e você, ordinárias no sentido ruim do egoísmo. Que pensa somente em si, que não tem nada de extraordinário. Pelo contrário, se você se salvar, tá tudo bem. Jesus nos chama para ser extraordinários, para ser pessoas que olham para o ordinário, olham para a necessidade, olham para a miséria do outro e vai ao encontro, mas muitas vezes nós nos comportamos como ordinários. 38 anos ele esperando por pessoas. Você já colocou sua expectativa em alguém? Você que está em casa, você que está aqui. Você já colocou a sua esperança em pessoas ordinárias, pessoas comuns? Você confiou
e você ficou frustrado e decepcionado? Levanta a mão, quero ver. Aí, a maioria das pessoas. Todos nós já se frustramos com alguém. Esperamos que ela nos jogasse na água. No versículo 7 ele diz assim: eu fico esperando o movimento acontecer. Esperando que uma pessoa me jogue, mas quando eu vejo já aconteceu. Quantas vezes nós ficamos esperando e colocamos as nossas esperanças como ele esperava que alguém jogasse ele? Quantos de nós não somos como este homem, que de repente esperou pessoas nos colocarem num determinado emprego? Já viu aquela promessa? Oh, manda seu currículo aí para mim. Está dizendo, tá desempregado, eu vou compartilhar com as pessoas. E aí você, eu conheço alguém que tem uma empresa, eu conheço um empresário, manda seu currículo que eu... E aí você colocou uma expectativa que ele ia te colocar no emprego. E você foi ordinário. Eu nem vou pedir para levantar a mão. Porque ele compartilhou o currículo com você. E o que você fez? Você não compartilhou com ninguém. Porque você não estava precisando do emprego. Você esqueceu lá na gaveta do seu e-mail. E você não compartilhou com ninguém. Ou compartilhou com um e pronto, fiz meu papel. Mas se fosse o seu filho, se fosse alguém, aí você ficava compartilhando para todo mundo. Você mandava para todo mundo. Quantas vezes nós não ficamos esperando dentro do nosso casamento? Agora eu vou casar e vou ser feliz, porque eu vou casar com uma pessoa extraordinária. E aí quando você casa, eu nem vou pedir para levantar a mão para não dar problema. E aí você vê quão ordinário ele é. Tão comum que ele é. Ou tão sem vergonha que ele foi ou que ela foi. E que te frustrou. E que te deixou arrasado. E que arrancou partes de você. Conheço pessoas que não querem mais nem saber do casamento, que é plano de Deus. Que é vontade de Deus para as nossas vidas, mas porque passou por tamanha frustração. Porque alguém arrancou um pedaço de mim. Porque para casar e ser feliz não é casar com o extraordinário. Talvez o que nós precisamos aprender nessa noite aqui para ser feliz no casamento são duas pessoas ordinárias que conheceram o extraordinário Jesus e nos deram felicidade. Ele nos deu felicidade. E agora eu sou feliz e casei com uma pessoa também que é feliz com Jesus. Aí a coisa é diferente. Pode ver, dá ruim quando um ordinário que ainda não conheceu o extraordinário casa com uma extraordinária que já conheceu Jesus extraordinário, dá ruim. Sempre está dando BO. Ou pior ainda, quando dois ordinários que não conheceram Jesus e se casam achando que vão ser felizes para sempre. E aí, meus irmãos, dá ruim. Toda hora um está frustrando o outro. Agora, quando duas pessoas reconhecem que são ordinárias e que carecem do extraordinário Jesus e se lançam nele, ele vai ajudando todos os dias. O Jesus de cada dia, aquilo que é ordinário, nós vamos pedindo e ele vai transformando em especial, em extraordinário, e vai mudando as nossas vidas, e vai transformando, e vai criando um vínculo de amor eterno para todo o sempre. E quando pessoas colocam a sua esperança na religião, e esperando, pior, esperando que as pessoas que estão dentro da religião, as religiosas que vão complementar, que vão preencher os vazios do seu coração. E aí desistem, desanimam,
ficam cansadas. No primeiro ano ainda continuavam esperando, mas depois de 38 anos, não acreditam mais em nada. Já não estão acreditando mais no local. Não estão acreditando mais nas pessoas do local. E aí, estão como este homem, sem esperança, sem o brilho nos olhos. Se tem uma coisa nesse texto que Jesus veio fazer na vida daquele homem, e Jesus veio fazer nas nossas vidas nessa noite, é resgatar o brilho dos olhos. O brilho dos olhos de uma pessoa mostra o quanto ela espera e está esperando que o extraordinário aconteça. Esse homem estava sem esperança, entrou naquele lugar desacreditado, já estava ali já desanimado, como talvez alguns de nós aqui estamos, com aquela tal situação que há anos eu estou esperando. Eu não estou acreditando mais, mas vem Jesus ao nosso encontro. Vem ao encontro deste homem para perguntar para ele: você quer ser curado? Parece brincadeira. Eu sei o que está arrancando, o que está sangrando dentro de mim. Eu sei o quanto que minhas pernas gostariam de estar pulando, andando, carregando a minha maca. Quanto? E ele me pergunta, mas ele me perguntou de um jeito tão diferente. Eu fico pensando que Jesus olhou nos olhos daquele homem. E viu que os olhos daquele homem estavam como de um leão no zoológico, ou de um leão enjaulado. Eu gosto muito dessa história, queria encerrar essa mensagem pensando nessa ilustração. O leão no zoológico. Dizem os caçadores que quando se pega um leão, atiram aqueles soníferos no leão, ele dorme. E quando o leão acorda, ele já está dentro de uma jaula. E quando ele está dentro de uma jaula, ele vê que ele está preso, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele começa a rugir. E ele fica furioso e vai para um lado e vai para o outro. Tem um pouquinho de carne, tem um pouquinho de água, ele cheira, ele olha para aquela água, mas ele não experimenta. Ele está revoltado, ele está bravo, porque ele está preso. E ele fica para um lado e para o outro, o leão. Dizem os especialistas que ele fica fazendo este ato dia após dia, por 180 dias. Não é 38 anos, é 180 dias, 6 meses. Mas dizem que depois de 6 meses, o leão vai lá, aí ele come a carne, aí ele bebe a água, e aí ele, como se ele tivesse se conformado. E aí ele se conformou. E os estudiosos dizem que olha-se depois desse tempo para os olhos do leão e percebe que os olhos dele já estão um pouquinho mais fechados, como se o leão estivesse desanimado, como se o brilho dos olhos do leão tivesse desaparecido. A ponto de eles dizerem que depois desse período que o leão se entregou, se tirar o leão da jaula e levar para a selva, em poucos dias o leão morre. Aquele que sabe ser o predador na selva, ele morre porque ele perdeu o brilho nos olhos, ele perdeu a sua potência, ele perdeu a sua força. Tem muitos seres humanos que estão como um leão no zoológico. Você vai no zoológico, queridos, tipo esperando o Alex, né, meninos? Do Madagascar. Eu quero ver o leão, eu quero ver o leão. E aí vocês, quantas vezes eu não fui frustrado pelo leão no zoológico? Você chega lá, o leão tá o quê? Eu sobe na grade, cadê o leão? Você vê ele lá deitado, não tá nem aí. Você querendo ver ele. Eu nunca vi um leão desse jeito. Quantos seres humanos não estão assim? Há um leão em você, meu irmão. Ei, há um leão em você.
Mas por conta disso, como este homem, 38 anos ali esperando o movimento, no lugar errado. Ou poderia ser até o lugar certo, mas na pessoa errada. Perdeu o brilho nos olhos. Já está desanimado. Não consegue mais ter esperança. Não consegue mais olhar e ver na sua vida ordinária. Não consegue ver o Jesus todos os dias. O Jesus nosso de todos os dias. Não consegue ver o extraordinário que Ele pode fazer na sua vida, na sua história. Transformar o seu ordinário em extraordinário. Porque você perdeu o brilho nos olhos. Você não consegue mais ver o leão da tribo de Judá. Você não consegue mais ver o leão que há em você. Você se acostumou a comer carninha e beber aguinha e ficar preso nessa situação que você está vivendo, meu irmão. Ele é incomparável. Ele é extraordinário. Ele está vivo e vive para todo sempre. Ele te ama, Ele quer te levantar da mesma maneira que Ele disse para aquele homem. Cara, para de ficar com esses olhos aí, rebuscado aí no chão, deitado. Levanta e anda. A palavra de Deus diz que Jesus proferiu isso, levanta e anda. E o texto diz, versículo 9, imediatamente ele se levantou. Ele se levantou, não apenas para andar, mas para brilhar os olhos agora. Porque quando perguntaram para ele, quem te fez isso? Foi um homem. Ah, mas foi no sábado. Não importa se foi no sábado, se foi no domingo, não importa o dia, nem a hora, nem o local. Mas o importa é que essa pessoa me disse, levanta e anda. Eu levantei e andei. E Ele quer fazer isso com você nessa noite. Querido, quantos anos? Querida, quantos anos? Quantos anos que você está vivendo o comum, ordinariamente, todos os dias, da mesma maneira, vindo a este lugar da mesma maneira. Jesus quer mudar isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Qual é a situação que você está vivenciando há tantos anos, hein? Da mesma maneira que Jesus perguntou para aquele homem, você quer ser curado? Ele está aqui nessa noite, fazendo a mesma pergunta. Por que seus olhos não brilham mais, meu querido, minha querida? Quando fala de Jesus, por quê? Ele pergunta para você, não espere, ô paralítico, não espere outra oportunidade. Levanta e anda. Qual é a sua paralisia espiritual, meu irmão? Qual é a sua cegueira que você não consegue ver o propósito espiritual do Jesus nosso de cada dia na sua vida? O que falta os seus olhos abrirem e você enxergar Jesus que está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Da mesma maneira que Ele fez com aquele homem, Ele quer fazer com a sua vida. Basta você responder a Jesus. Porque Ele disse, levanta e anda. Eu queria que você fechasse seus olhos e olhasse para essa situação como essa do paralítico. Aquilo que no paralítico foi as suas pernas que não tinham como andar em direção ao propósito de Deus. Jesus foi ali e mudou o propósito dele. Qual é a sua situação, meu irmão? Jesus está perguntando para você qual é a sua situação. Da mesma maneira que ele perguntou para aquele homem, ele pergunta para você. Você quer ser curado? Meu irmão, você quer ser curado? Minha irmã, você quer ser curada? Você crê nessa palavra? Você crê em Jesus? Olha para Jesus. Ele está te perguntando, você quer ser curado? Se você quer ser curado, levanta e anda. Pela fé, vem aqui na frente. Imediatamente aquele homem levantou e carregou a sua maca. Aquilo que atormentava a vida dele, agora ele está carregando nos braços. Os olhos dele voltou a brilhar. Jesus quer fazer isso com você nessa noite. Levanta do seu lugar, meu irmão, pela fé. Responda a esta palavra, palavra de Deus para a sua vida. Você quer ser curado?
Quantos anos você está vivendo assim? Meu irmão, quantos anos você está esperando um movimento acontecer na sua vida? Ele está aqui. Jesus está aqui, perguntando para você através da sua palavra: você quer ser curado? Levanta e anda. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar. Jesus quer fazer seus olhos brilhar novamente. Jesus quer que você saia deste domingo aqui, deste lugar, com os olhos brilhando, cheio de fé, de esperança. Essa situação que você está pensando mesmo, quantos anos você está nela? É essa aí que Jesus está falando com você, meu querido. É essa aí, minha querida. Levanta e anda, saia do seu lugar. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história. Você que está em casa, quantos anos, meu irmão e minha irmã? Levanta do seu lugar, levanta aí do seu sofá. A palavra de Deus alcança você aí onde você está. Jesus veio ao encontro daquele homem, veio ao encontro de você aí na sua casa, onde você estiver, em Guaianazes, São Miguel, aonde você estiver ouvindo essa palavra, na Zona Leste, em São Paulo, em outros estados, outro país. Ele te conhece, Ele veio aqui para dizer para você: você quer ser curado? Para de fazer do mesmo jeito. Todo domingo vem, senta, ouve e nada acontece. Experimenta. Levanta e anda, meu irmão. Imediatamente. Saia da mesmice. Ele quer mudar as nossas vidas, trazer o brilho nos nossos olhos novamente. Se você que está na sua casa entendeu que precisa de mudança, que precisa na vida ordinária, na vida comum de todos os dias, precisa mudar alguma coisa. Se você entendeu isso, se coloque de pé diante do Senhor dizendo: eu quero que o Senhor mude a minha vida ordinária em extraordinária. E Ele é poderoso para fazer isso. E Ele quer fazer isso. E eu creio que Ele há de fazer isso na sua vida. Que seus olhos brilhem. Que você veja que há uma possibilidade naquilo que é impossível. Porque você está olhando agora e ouvindo e respondendo ao Deus que diz: levanta e anda. E o impossível acontece. Levanta e anda. Levanta e anda. Imediatamente. Agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Levanta. Pegue a sua maca, pegue o seu leito e ande pelo nome e pelo poder de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que nós queremos ver o extraordinário em nossas vidas. Estes irmãos que estão aqui, estes que estão em casa, que estão respondendo a tua palavra, estão dizendo que querem viver de forma diferente, que querem ter o brilho nos olhos mediante aquela situação que já chegaram até a desanimar, Senhor. Mas pela fé estão sendo renovados hoje, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é poderosa e pode mudar essa situação. E que eles olhem para o Senhor todos os dias, mediante as suas vidas e as suas situações. E os olhos deles brilhem de esperança no Senhor, Pai. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Jesus extraordinário de todos os dias, Pai.
Eu quero ver o extraordinário na minha vida, na minha família, na minha igreja, nos meus irmãos, Pai. Nos ajuda a subir de nível com o Senhor, Pai. Subir de nível no relacionamento mais íntimo com o Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Somos tão falhos. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta o temor ao Senhor, Pai. Para que em todas as circunstâncias os nossos olhos brilhem. Em nome de Jesus. Desperta o leão que há nesses irmãos, Pai. A força do leão neles, Pai. E que teu nome seja glorificado pelo testemunho de fé que eles hão de dar, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o consolo e o fruto do Espírito sobre todos nós pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, levante-se, dá um abraço ao seu irmão, dá um abraço nesses irmãos aqui, eu quero dar um abraço em vocês também. Deus abençoe cada um de vocês, vão na paz do Senhor.